Boa tarde, Londrina! Boa tarde, todo o norte do Paraná. Sara Presoto tá chegando pra te fazer companhia. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Eu tô diretamente daqui do Londrina Norte Shopping pra fazer um programa especial pra você. Como foi a sua ceia? Foi boa? Foi legal? Foi gostoso? E o seu Natal? Tá sendo como? Muita gente nessa época do ano fica meio deprê. Você já falou, já pensou que existe a deprê de final de ano? Hoje a gente vai receber 2 psicólogos para falar sobre isso. Além disso, no nosso programa, a Cacau Rodrigues, chefe maravilhosa, vai ensinar a gente a fazer um bolo natalino gostoso, saboroso, que você pode fazer para presentear, para receber os seus convidados que estão aí na tarde na sua casa. Dá para fazer hoje, daqui a pouquinho, colocar a mão na massa, tá bom? Delícia. Se você gosta de cozinhar igual a mim, você não pode perder essa receita. Além disso, tem área comum com a Alessandra Ruiz, especial elevadores, e também Reina Brandini vai invadir uma cozinha vermelha. Tem cara, mais do que Natal, de uma cozinha vermelha. É de 2 arquitetos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Ver Mais, que tá só começando. Acompanha a gente pelo YouTube, @RicRecordLondrina. No YouTube você acompanha a gente ao vivaço de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Segue a gente também nas redes sociais, tá bom? @RicRecordLondrina no Instagram, para você ficar por dentro das nossas campanhas, bastidores, promoções. Sempre tem notícia fresquinha lá. Não deixa de seguir a gente. Se você não seguiu em 2025, já começa agora. Não tem problema que tá acabando o ano. Aproveita nesse Natal, tá? Segue a gente. Aproveita, me dá uma moralzinha. Me segue também, @Sara Presoto. Quero agradecer Londrina Norte Shopping, que abriu o espaço pra gente gravar nesse cenário lindo, nessa iluminação natural que tem aqui. Gostoso, né? É o nosso Ver Mais especial. Bora falar sobre essa época de final de ano? Sim, eu tô falando do Natal, eu tô falando do Ano Novo, em que muita gente tá comemorando, tá feliz, mas tem muita gente que tá na maior deprê. E aí, o que fazer? Como vencer essa deprê? E o que fazer se a gente vê alguém dessa forma? Para falar sobre isso, a gente recebe aqui os psicólogos, o Natan e a Mariana. Gente, obrigada que vocês vieram. Obrigada, tá bom? Oi, querido. Obrigada que vocês vieram. Gostou do nosso cenário improvisado? Lindíssimo! Gostoso? Saiu um pouquinho do nosso, não é? Claro, você Clima de falou Natal. luz natural. Que bom viver o natural, Gente, né? adoro. Eu tô achando o máximo. Ótimo. A gente fala de Natal, estamos hoje no dia de Natal, final de ano, e daí são festas e todo mundo muito feliz. Todo mundo, vírgula, nem todo mundo. Todos estão felizes, né? Quando a gente vai falar um pouco, então, sobre não estar feliz, o que reverbera em cada um dentro disso, né? Você estava falando sobre a deprê de final de ano, depressão, declínio. Vamos pensar numa rua que tem uma depressão, um declínio? Tá. Muitas vezes o final de ano representa isso, algo que não está concreto, não está reto, retilíneo. Então essa depressão é algo que já está em um declínio pessoal da pessoa e que eclode. Então o final de ano representa outros significados, familiares, representativos, cíclicos muitas vezes, inferindo alguns um estado de melancolia muito grande. Eu acho que eclode, como você falou, a gente fica mais sensível, é mais suscetível nesse final de ano. E a depressão, como você disse, a felicidade, vírgula. Vírgula, nem para todo mundo. Nós temos esse movimento de que no final do ano nós precisamos estar todos felizes, uma super alegria, confraternização aqui e ali, todo mundo precisa estar muito, muito feliz. Será? Será que todos conseguem estar nesse lugar? O que esse final de ano movimenta nesse meio também familiar, de comemorações? O que isso suscita em nós? Suscita muitas vezes esse declínio, essa depressão, essa melancolia. Nós estávamos há uns meses falando sobre felicidade juntos no ao vivo. Exatamente. Felicidade não é o tempo todo. Ela é um recorte de momentos. Sim. Porém, esses momentos, que não são o tempo todo que a gente vivencia, reflete coisas para alguns de significados, muitas vezes familiares, né? Então, a felicidade pode ser momentânea nesse período natalino, de final de ano, de uma forma soberana, mas para alguns, na verdade, vem um aspecto da tristeza. Por quê? Aquilo representa a união, o
o coletivo de uma forma negativa para aquele sujeito. E isso nos preocupa, porque isso se estende muitas vezes em retrações, né, retirada de outros movimentos coletivos. É muito delicado, muito sutil tudo isso. Ontem mesmo no programa a gente falou sobre perdão e reconciliação, né? E eu acredito que são várias cobranças externas. Ai, é final de ano, é Natal, é festa. Você tem que estar feliz. Então, eu acho que essa cobrança pior ainda, porque se a pessoa não está feliz e a sociedade toda, as redes sociais, a própria televisão, seus amigos, você olha para todo lugar, é alegria, é música alegre, natalina. Só que o Natal me lembra tristeza porque eu não tenho uma pessoa. O Natal me lembra tristeza porque eu tô brigado com outra pessoa, que é um familiar que eu vou encontrar. Eu sou obrigado a estar com a pessoa. Ou então, eu estou sozinha e eu sou obrigada a falar de confraternização, se eu vou confraternizar comigo mesmo. Ótima fala. Isso, gente. Confraternizar para alguém que muitas vezes se depara com a solidão. E entra no movimento também desse pensamento. E sobre os entes queridos que não estão mais conosco? Porque as datas comemorativas nos remetem a essa falta. Sim. Desse que um dia esteve, muitas vezes era quem unia toda essa família para estar ali em conjunto e não tem mais. E como fica esse funcionamento? Porque a família, muitas vezes, ela vai agir dentro do nosso funcionamento como um juiz moral. Então, se age. Então nós temos esse controle. Ah, não é só a minha? Achei sensacional. E tem sua importância isso também, né? Tem sua importância. Se não fosse isso, que seríamos de nós, né? Exato. Olha só, gente, quantos fatores, quantas questões, e a cobrança só vem piorar. E pensar então numa pessoa que vem depressiva o ano todo, que tem uma depressão química, que tem uma depressão diagnosticada, Claro. que está tratando, que faz terapia, que toma medicação, que faz acompanhamento com psiquiatra. Ah não, agora é final de ano, meu amor, agora você não tem direito de estar triste. Pois é. Que coisa, você percebeu que é muito louco que a gente instituiu? Você Sim. tem que estar feliz? Sim. 1 de dezembro, Pronto, não existe mais tristeza. e aí acontece um movimento, inclusive clínico nesse sentido, pra gente pensar. Claro que algumas pessoas elas estão mais mobilizadas durante esse período por diversas questões, como nós dissemos aqui, esse confraternizar, tudo que isso gera, mas também o movimento de que eu não preciso ir para minha terapia nesse mês, tá tudo bem, né? Eu vou viajar. É um estado de fantasia, né? Fantasia, né? Durante esse Isso é período. perigoso. E a gente tem que ter muito cuidado com esse estado de fantasia, porque o coletivo nos suscita isso, a gente se sente A gente envolvido. é contagiado, não é? Organiza de certa forma participar do coletivo. Nossa, Né? contagiou, realmente. Eu tô, Ah. nossa, eu não tô triste. Mas e a hora que bate, a hora que vem, e até a questão da medicação. Tem muita gente que fala, não foi no psiquiatra, vai vencer a medicação. Ah, mas eu tô viajando, eu tô de férias. Ah, isso é perigoso. Muitíssimo. Sim. E até porque isso facilita que a pessoa já saia da realidade. E uma das grandes questões nisso tudo, né, que envolvem as psicopatologias, os declínios, os estados depressivos, muitas vezes é o distanciamento do real, onde o real, né, o dia a dia, as coisas que a gente faz, se torna algo prejudicial para esse indivíduo. Oh, gente, isso é fuga da realidade. É. Tinha Sim. pensado nisso. E muitas vezes nós agimos nessa época como se o nosso funcionamento emocional pudesse ser subdividido em categorias de momentos de só felicidade, tristeza, e a gente esquece que essas coisas elas estão acontecendo a todo momento. Não tem como a gente separar dentro de caixinhas essas emoções. Elas vêm à tona em conjunto. Gente, a questão é, a gente tem que pensar que tá tudo bem, se a gente não estiver bem, Sim. que a gente não pode parar de tomar as nossas medicações. Se você não está com o atestado, né, a receita para você ter a medicação, você precisa ir pedir a sua receita. Não vá viajar sem, não deixa remédio Muito vencer. importante isso. Não é? Porque isso é uma coisa que as pessoas, mas fica só alguns dias. E às vezes nesses alguns dias só sem a medicação, a pessoa pode ter um efeito rebote muito sério, né? E muito importante falar disso e a gente pensar no que possa ser feito diante dessa realidade.
para as pessoas que têm uma angústia, esse estado depressivo, ter a sensação de pertencimento a algum ambiente. Um ambiente que sustente uma organização para aquele indivíduo. E foi importante pensar, eu gosto de estar sozinho nessa data? Eu sustento isso? Isso me pertence? Tudo bem. Mas eu preciso estar com os outros. Então a gente tem que ter muito cuidado também na nossa cabeça, não nos sabotar, não nos colocar em um estado, muitas vezes, de fuga das coisas que também são importantes para nós. Também. Então a sensação de pertencimento ambiental é muito individual, mas é muito importante nessas datas. Porque você sair para fazer alguma coisa que não está condizente com aquilo que você é, com aquilo que você sente, só piora o seu Você estado. tá se forçando, né? Você tá se obrigando. E tá tudo bem também a gente, de repente, ir na casa da família, comer e voltar pra cá. Vou ficar quietinho, porque eu não tô bem, hoje quero ficar quietinho, mesmo que hoje seja o Natal. Nós precisamos entender os nossos limites. E se respeitar. Isso, se respeitar, com certeza. Conseguir fazer um exame, uma autoconsciência de o quanto isso me faz mais mal do que bem, ou me faz mais bem do que mal. Colocar tudo isso na balança para também que nós possamos tomar decisões conscientes durante esse período, inclusive. Mas é difícil, né? Igual você falou, a gente tomar essa consciência. O que vale a pena? Deixa eu colocar na balança. Eu vou me forçar e vou ficar aqui? Ou não, eu vou embora, eu vou me recolher porque realmente não tô bem. E tá bom, já foi meu Natal. É difícil essa realidade, você chegar a esse consenso. Mas as sensações, elas não mentem para nós muitas vezes. Então é um termômetro, né? É um termômetro. Sensação é um termômetro. Exato. Não tô me sentindo bem, tá um pouco desconfortável, já é um indício. Isso, eu tenho um tempo para isso, vou para casa. Agora, tem muitas pessoas que são de movimentos contrários. Eu não queria estar lá, mas eu fui, me senti acolhido. As pessoas falaram comigo, sabiam que eu estava passando por um momento difícil. Esse pertencimento, esse afago é muito importante. E aí a sensação é esse norteador, muitas vezes, de poder se pertencer àquele lugar. Ótimo, eu quero que no próximo bloco a gente fale sobre isso. Se nós convivemos com pessoas que estão passando por processos difíceis, de repente uma perda de pessoa, uma perda financeira, um trabalho, ou qualquer dificuldade na vida, está com uma depressão, está fazendo um tratamento, como que as outras pessoas devem agir em relação a elas? Vamos falar sobre isso depois? Pode ser? Super importante. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai aprender a fazer um bolo, mas não é um bolo qualquer não, é um bolo natalino maravilhoso, que quem vai ensinar a gente a colocar a mão literalmente na massa é ela, nossa querida chefe Cacau Rodrigues. Oi, pessoal do Ver Mais, todo mundo reunido com a família nesse dia delicioso que é o Natal? É bom, né? Nada como a gente estar com as pessoas que a gente ama, família, amigos. E para ajudar esse dia a ficar ainda melhor, eu vou ensiná-los a fazer um bolo especial com saborzinho de Natal. E o melhor, se você ainda não conseguiu dar lembrancinha para todos os seus colegas ou familiares, se faltou alguma coisinha, eu vou ensinar vocês a preparar esse bolinho em porções para presentear. Não é uma boa ideia? Ainda dá tempo, afinal de contas, tudo que a gente faz com afeto não tem tempo certo para ser dado. Afeto é para todo dia, não é mesmo? Então, bora lá fazer o nosso bolo de Natal. Eu já fiz aqui o meu mise en place, que é a separação dos ingredientes. Esse bolo tem alguns ingredientes especiais porque ele tem que ter gostinho de Natal, né? Então nós vamos usar de ingredientes especiais. Um mix de castanhas, e aí vocês podem utilizar o mix que vocês desejarem. Também um mix de frutas. Eu aqui coloquei cereja, uva passa, damasco, figo, e tem um segredinho para ficar com um gostinho mais peculiar ainda de Natal, de fim de ano. Eu deixo essas frutas imersas em espumante. Sim, em espumante. Ou alguma bebida alcoólica, mas espumante fica muito bom. Claro que depois eu retiro o excesso, porque essas frutinhas vão na nossa massa, né? Então, esses dois ingredientes especiais e também melaço. Por quê? Bolo de Natal tem aquela característica de nós utilizarmos um açúcar mascavo, que combina muito com esse mix de castanhas, de frutas. Então a gente usa melaço também para realçar esse sabor do açúcar mascavo.
Aqui na minha batedeira eu já tenho açúcar mascavo, manteiga sem sal e eu vou adicionar os ovos. Agora eu vou bater até formar uma mistura homogênea. Bom, agora o ponto da nossa massa, eu vou adicionar creme de leite. Nessa massa eu uso creme de leite que também é um diferencial. Geralmente a gente usa leite, mas assim, se você não tiver o creme de leite na hora e quiser muito fazer esse bolo, pode usar o leite, tá? O melaço. Gente, melaço de cana e mel são duas coisas diferentes, tá? Em composição, em sabor. Então, para essa receita, a gente precisa de melaço ou melado de cana, como eles chamam. Agora eu vou bater só para misturar. Prontinho. Os líquidos nós já usamos. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo essa massa? Essa mistura que ficou um pouco talhada? Sabe por quê? Porque os ingredientes não estavam na mesma temperatura. O creme de leite ainda estava gelado, o meu estava na geladeira. Mas é só para vocês saberem, porque às vezes vocês podem achar, nossa, deu tudo errado. Não, gente, não deu. Quando a massa de vocês ficar assim, é porque vocês usaram ingredientes em temperaturas diferentes, tá bem? Agora eu vou adicionar farinha, o fermento e o bicarbonato. E outro segredinho, tô cheia de segredinhos hoje, hein? Eu coloquei um mix de especiarias para realçar o sabor na massa. Esse mix, eu vou passar para vocês a receita, ele é composto de cravo em pó, gengibre e a outra coisa, canela. Eu utilizo em algumas massas que eu faço porque fica um saborzinho de... Sabe aquele saborzinho de pão de mel? Mais ou menos isso? Então, muito bom. Pessoal, essa massa é uma massa bem densa, tá? Não é uma massa mole. Olha, é uma massa densa. Ó, estão vendo? E lembram que estava talhada? Pronto. A farinha conserta. E agora nessa massa eu vou adicionar as frutas e as castanhas. Pronto, gente, esse nosso bolo delicioso, vocês vão com certeza achar delicioso. Sou suspeita, mas ele é realmente bom. É muito fácil de fazer. Então, ainda dá tempo de vocês preparar esse bolo e presentear pessoas que vocês querem distribuir gentileza. Eu sempre digo, bolo é gentileza e o mundo está precisando de gentileza. Por isso eu sempre distribuo o bolo para as pessoas que eu gosto. Bom, agora nós vamos colocar nas formas. Eu já assei alguns bolinhos pequenos para mostrar para vocês opções para presentear, tá? Mas aqui eu vou colocar em outras formas maiores, inclusive uma delas, ó, fazendo referência ao Natal. Agora, pessoal, para acomodar essa massa, como eu disse, é uma massa densa, a gente dá uma misturadinha aqui. Uma batidinha para ajeitar aqui. E pronto. Agora é só levar ao forno por aproximadamente 25 minutos a 30, tá? Vai depender do tamanho da forma. Pessoal, como eu disse para vocês, eu já tinha assado aqui alguns bolinhos pequenos, ó, porções individuais. Fiz diversas formas diferentes
para a gente poder aqui trabalhar com eles, com decoração, né? Então tem várias sugestões. Nós temos embalagens assim, que é legal você pegar um bolinho desse, ó, e colocar. Pode colocar um lacinho, vamos colocar cobertura, daqui a pouco a gente vê, tá? Aí nós temos outros formatos de bolo que nós podemos. Vou colocar no prato para vocês verem, tá? Pra gente decorar e depois a gente fala da embalagem. Olha que fofura. Vamos deixar aqui pra gente decorar. Bom, o que eu gosto de fazer de cobertura para esse bolo? Açúcar de confeiteiro ou glacúcar e cream cheese. É uma combinação perfeita para esse bolo. Eu vou então separar o glacúcar ou açúcar de confeiteiro na medida da receita e vou adicionar cream cheese. E aí, gente, a mágica acontece só misturando esses dois ingredientes. Tá pronto, é só misturar mesmo, tá? Ó, textura é essa. Agora uma outra dica, antes de colocar como cobertura nos bolos, eu levo ao micro-ondas uns 40 segundos para ele ficar com uma textura mais fluida e ficar mais fácil da gente decorar, tá? Bem, eu já vou fazer a decoração de um dos bolinhos aqui numa embalagem bastante simples, gente, mas que fica muito fofo. Eu peguei uma dessas embalagens de hambúrguer, ó, e coloquei um papel de seda aqui, um adesivo, pode colocar uma florzinha, uma fitinha, enfim. Já fica um presente bem legal, né? Ó, agora eu vou pegar o cream cheese, distribuir aqui. E agora eu vou colocar algumas castanhas de decoração. Um pouquinho de fruta. Uma cerejinha. Pronto, olha aí, temos um bolinho de Natal. Bem bonitinho. E ó, pronto para presentear. Então, olha que bonitinho. A pessoa abre uma embalagem e ganha esse bolinho mais fofo do mundo, né? Então, essa é uma opção. Ó, temos uma outra opção. Esse bolo aqui, gente, eu não assei nessa forminha, eu assei numa forminha de alumínio. Mas vocês podem assar nessa forminha aqui, que é bem fácil de encontrar, para comprar em casas de produtos de confeitaria. E aqui vamos fazer a mesma pegada, mas vamos centralizar aqui a decoração. Folhinha de hortelã. Ó, fofinho também, né? E aí, gente, é isso. Aí a gente pode brincar. Ah, vou fazer uma decoração diferente aqui, sem fruta, pra vocês verem. Uma outra opção com confeito. Ho, ho, ho. Ficou muito bonitinho, né? E mais uma sugestão pra vocês. Só vou trocar os bolinhos aqui. Esse daqui é um, a gente fala piscina, né? Bolinho piscina que tem um lugarzinho aqui pra gente colocar a cobertura. E aí, uma outra opção também, bem legalzinho, é usar flocos de arroz. Ó, flocos de arroz sobre a cobertura. E aí a gente pode colocar nozes.
Olha que fofinho. Também é uma opção de decoração bem bonitinho. Pessoal, então é isso. Eu desejo a todos um excelente Natal, que seja de luz, que traga muita bondade ao coração de todos, porque a gente está precisando de bondade no mundo, não é? Afinal de contas, Natal não é só presente. Natal é afeto, é troca de sentimentos, e eu espero que todos tenham um dia muito feliz e que seja doce. Agora a gente vai falar sobre uma notícia excelente para a nossa cidade. O Hospital Evangélico de Londrina recebeu recentemente a certificação mais reconhecida do mundo em qualidade e excelência hospitalar. O Evangélico é o único hospital filantrópico do Paraná e um dos poucos do Brasil com a certificação Quimenton, que atesta os mais altos padrões internacionais de qualidade e segurança. É um orgulho para a nossa cidade, já que o Evangélico faz parte da história de Londrina, cuidando da nossa população por várias gerações. Por isso, essa conquista é de todo londrinense. Então você já sabe, se você procura excelência, cuidado humano para você e para toda a sua família, é no Hospital Evangélico de Londrina que você vai encontrar. Uma notícia que traz conforto e segurança para todos nós, em saber que se uma hora a gente precisar, a gente tem um lugar experiente e preparado que vai nos atender da melhor forma possível. Esse lugar é o Hospital Evangélico de Londrina, com sua excelência certificada internacionalmente e o cuidado humano que você espera. E a gente continua com o nosso Ver Mais especial de Natal, 25 de dezembro. Feliz Natal para você. Bora pro intervalo rapidinho? Não saia daí, que a gente volta já já. O Ver Mais está de volta para você, especial Natal. Feliz Natal para você. A gente está diretamente daqui do Londrina Norte Shopping, fazendo esse programa com vários assuntos. Ver Mais recheado de atrações. Vai participando, mandando mensagem para mim no 439-99520380. Hoje a gente está falando sobre deprê de final de ano. Às vezes é inevitável, não tem como a gente fugir. E aí, o que fazer? E como ajudar as pessoas que estão passando por processos como esse? A gente está conversando com dois psicólogos ao vivo aqui. Já pode participar com a gente via chat do YouTube, @RIC Record Londrina. Quero fazer uma pergunta para você. Você gosta de qualidade? Gosta de conforto? E se a gente juntar tudo, qualidade, conforto e ainda preço baixo? Que pacote maravilhoso, né? Tudo isso você vai encontrar no Outlet da Usaflex. Só tem um Outlet da Usaflex em Londrina, hein? Fica no centro da cidade, na Sergipe, esquina com a Pernambuco. Na Usaflex você vai encontrar designs diferenciados, coleção primavera, outono, verão, inverno, tá? E tudo em couro legítimo, com aquele conforto e qualidade que só a Usaflex tem. Fala a verdade, para te aguentar o dia inteiro, com estilo, com design e conforto, é só a Usaflex. Mas Outlet só tem um. Sergipe, esquina com a Pernambuco, dá uma passadinha lá.
439-99520380. Hoje o assunto é deprê de fim de ano. E aí, tá com vontade de ficar quietinha? Tá meio tristezinho? Às vezes você fala assim, Sara, eu nem tenho um motivo, não, eu nem tô com depressão. Eu só tô querendo ficar quieto. Então fica, tá tudo bem. Não é porque todo mundo tá festando que a gente é obrigado a festar. Você já percebeu, como a gente estava falando no bloco passado, como parece que a sociedade nos pressiona, nos impulsiona e nos cobra? É época de final de ano, é Natal, Ano Novo, você tem que ser feliz, você tem que curtir. Não é bem assim e a gente já falou sobre isso, né, gente? Pois é, as obrigações, né, que nos impõem o tempo todo, até no final do ano. Até no final do ano, até para ser feliz, agora eu sou obrigada a ser feliz. Pois é. Que coisa, que sociedade do desempenho, né? Como o Byung-Chul Han falava, né? Que nos confronta o tempo todo no desejo do outro. E às vezes nem é o nosso próprio desejo. Exatamente. Um segmento desordenado, muitas vezes, né? Isso faz mal pra gente? Faz muito mal. E as redes sociais colocam isso. Chegou dia 24, dia 25, eu preciso postar uma foto bonita com a minha família, eu ali, todo mundo junto, mas o que será que está por trás disso? Muita gente posta, mas é só na foto. A alegria e o sorriso tá na foto. A hora que saiu, é só aquele fragmento. A realidade não é essa, né? Ainda o que me preocupa são os casos que nós estamos falando hoje. E aqueles que não obtêm isso. A dor de não ter pertencimento a esse lugar. Porque eu acho que é muito fácil a gente vir e fazer um programa, vamos festar, vamos comemorar, é alegria, é Natal, uhul, todo mundo feliz. Daí a pessoa que tem depressão, que está sozinha, que teve perdas, que está desempregada, que está sofrendo um luto, que não tem mais seu marido, sua esposa do lado, que perdeu um filho, que enterrou um ente querido, tá falando, que legal, lá, mais um programa de TV falando que eu tenho que ficar alegre, me cobrando ficar alegre. É por isso que a gente fez questão de falar sobre isso. E a pessoa não consegue se identificar com lógico. nada. Exato. Onde está esse lugar da identificação? Nós precisamos trazer também conteúdos reais. Eu acho, gente, olha, eu vou falar uma coisa aqui, é pesado, tá? Mas eu vou te dizer, a nossa sociedade está doente, porque nós somos cobrados o tempo inteiro. Temos que ser felizes, temos que desempenhar e temos que postar o tempo inteiro e provar para os outros. Pois é. A gente não precisa provar nada para ninguém. Sendo que a essência do Natal é totalmente oposta a tudo isso, né? Então a essência do Natal justamente é uma reflexão sobre a benevolência, a vida, os aspectos religiosos. Isso nos confronta e muitas vezes estamos deparados com o quê? Os movimentos sociais impostos pela felicidade que nem existe. Cadê o real nisso tudo? Cadê o real? E você tocou num assunto que eu acho importante, que antigamente eu tô falando de 5, 10 anos atrás, se falava muito que Natal é solidariedade, Natal é tempo de amor, Natal é tempo de olhar pro próximo. Desculpa, mas eu não vi isso em lugar nenhum. Pois é. Eu não tô vendo isso. E é importante lembrar que saúde mental se faz em rede. Isso. Não sou só eu comigo mesma, mas é um conjunto, é um todo. Pois é, e isso elenca o que estávamos conversando. O quanto é importante para essas pessoas, né? Estávamos pensando aqui em o que fazer, o que possa ser feito. Em rede, ter tato, sensibilidade, ter coletividade, muitas vezes prestar atenção naquele indivíduo que não está muito bem. Se você já sabe daquilo, tem esse tato para olhar, o acolhimento, a contenção é muito importante. E por vezes estamos também ali nessa euforia, né? Do Natal e não olhamos para aquele que precisa ser visto. E também, até uma forma de olhar, Sara, é importante a gente pensar e até falar para o pessoal de casa, nesse tato que o Nathan falou, como a gente vai abordar uma pessoa que você percebe que não está muito bem? Como eu vou reagir diante disso? Como eu vou chegar e perguntar? Existem formas adequadas de fazer isso, não? Como fazer? Como fazer? Com muita sensibilidade. Muitas vezes é olhar para o outro nesse sentido genuíno de como você gostaria de ser tratado em um momento que você estivesse triste. Porque todos nós temos uma tristeza. É impossível falar de uma realidade se a tristeza não nos atravessa, não está muito dentro da normalidade. Então, como você gostaria de ser tratado num dia que você está um pouco mal, triste? Nós temos essa sensibilidade, essa empatia, ela é humana.
cadê? Porque parece que se perdeu. Pois Te é. juro. Parece que a se simpatia perdeu. se perdeu. A nossa sociedade não é mais empática. A nossa sociedade não olha mais para o outro. É só o próprio umbigo. E é só ter, é só ostentar, é só mostrar. Pelo menos então agora no Natal, vamos olhar para o próximo. Se não for para fazer doação, perguntar como o outro está e tentar fazer uma tratativa mais humana. Uma pergunta adequada, não uma pergunta em tom de cobrança. De como está a pessoa, né? Nesse sentido de essa cobrança que muitas vezes gera muita angústia. Tem gente que evita. Vamos falar, por exemplo, do público adolescente no meio das festas familiares. Eles se isolam. Suscita uma angústia. E é um público muito sensível a passar por esse tipo de transtornos que nós temos falado. É? Sim, pelas mudanças do momento de vida, pelas identificações, por a busca desse lugar de pertencimento. É, né? Com eles, então, a gente também pode, por exemplo, já que a gente está tentando dar questões práticas, né, situações práticas, Claro. então nós estamos agora assistindo, às vezes você não está na sua casa, você está na casa de um parente, está assistindo, e você vê que tem alguém no cantinho. Ou você sabe que alguém nem está no cantinho, está tentando, se esforçando, às vezes até sorrindo, mas você sabe que a pessoa está passando por situações, teve crise de ansiedade, ou um burnout, ou um pânico, ou tem depressão, né? Enfrenta a depressão e toma medicação e tudo mais. Eu posso chegar sem tom de cobrança e falar, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Olha uma coisa interessante, Sara. É algo que eu ouço até na minha clínica particular. Quando eu pergunto, tá tudo bem? Olha no olho. Porque a nossa cultura, o tudo bem, saiu da realidade e tomou formas ativas de sair de alguma coisa. Ah, tá tudo bem. Tudo bem. Oi, tudo bem? Então, é um linguajar cultural que saiu do real. Então, oi, tudo bem, sabe? Tipo, tudo bem, estou querendo ouvir. Como você está? O como você está não nos dá brecha para fugir. Como você está, Mariana? Hoje eu estou bem, mas e amanhã? É assim, é a vida, uma continuidade, emoções que vêm e vão a todo momento. E a realidade é justamente essa. Seres humanos experienciam sensações de vários fatores, em vários momentos, e isso nos atravessa. A gente não pode fugir da realidade humana. Não. Agora, abraçar esses sentimentos, tornar aquilo um significado inerente à nossa existência, muitas vezes é abraçar um cacto. Uou! Como assim? Um cacto que dói, espeta, machuca, mas eu gosto de estar agarrado nele. Então a gente também tem que ter esse fazem cuidado. isso? Todos nós fazemos isso. Ai, calma. Pera, tô pensando. Como que eu faço isso? Como que você faz isso? Você já pensou se você tá abraçando um cacto aí, você não tá largando o cacto, mas esse cacto tá te machucando e você continua abraçando cada vez mais forte. Qual que é o seu cacto? 43999520380. Adorei essa comparação. A gente tá falando de temas fortes, densos, contundentes, mas necessários. Porque aqui no Ver Mais, a gente fala a verdade, a gente traz o que a gente precisa ouvir. E todos nós precisamos, né? Porque é a realidade do que a gente tá passando. Que legal, que gostoso ter vocês aqui pra gente conversar sobre isso. E que legal vocês se disporem no dia do Natal tá aqui com a gente. Obrigada mesmo, tá? Isso é felicidade também, poder falar sobre a realidade. Que muitas vezes é difícil, mas na nossa profissão, nas nossas profissões, levar isso às pessoas, ao público, tem uma importância enorme. Maravilhoso. E você sabe que eu, a Ferzinha, a gente sempre fala assim, a gente quer se sentir útil, a gente quer que o Ver Mais, né, Aninha, né, Neto, não seja só um programa, vamos entreter, ser feliz. Óbvio que a gente faz palhaçada, a gente brinca, a gente entretém, mas a gente quer trazer conteúdos que sejam relevantes para as pessoas. Eu poderia estar aqui trazendo só, vamos só cantar, vamos ser felizes, mas e aquelas pessoas que não estão bem? E a realidade ali, ó, que tá debaixo do tapete, que tá atrás da cortina, que tá quietinho se escondendo? Pois é. Vamos ver esse lado também? Parece que o nome do programa fala tudo, Ver Mais. Ver Mais. Vamos ver mais sentimentos. Nem tinha pensado nisso. Depois dessa, eu vou até chamar a matéria. Continua aqui comigo, porque agora tem ele, nosso querido embaixador Reina Brandini. Ele foi invadir a casa de um casal de arquitetos que fez uma cozinha super natalina. Como natalina? Vermelha. Linda, maravilhosa, que eu gostaria de ter em casa. Olha aí.
pensou em ter uma cozinha totalmente vermelha? Pois é, o projeto de hoje é essa cozinha incrível na cor vermelha, que ficou sensacional. Venha conhecer comigo os detalhes dessa transformação. Gente, me conta, que ideia é essa? Da onde surgiu essa cozinha vermelha? Acho que eu não chamaria nem de vermelho para não assustar muitas pessoas, né? Que é um vermelho tão fechado, até quando a gente foi procurar tinta, né? Chama Burgundy, que é um vinho, né? Então puxa mais para esse tom fechado. Aí já as pessoas não assustam tanto. Mas nasceu de um croquis, né? Que a gente fez. A gente não tinha nem comprado apartamento ainda, a gente visitou e na empolgação. A gente tem umas canetinhas que a gente desenha muito à mão. E aí uma delas é nesse tom. E aí foi esse primeiro croquis. E aí ele foi engavetado por um tempo. E aí a gente fez outras opções, foi fazendo projeto. E aí voltamos para aquele primeiro desenho. Então foi aí que nasceu esse vermelho, né? De um croquis. E acho que se a gente for analisar de onde veio essa ideia do vermelho, quando a gente visitou o prédio, a gente ficou andando nos corredores, nas partes do fundo, nas partes antigas aqui. E o piso cerâmico nosso, muito parecido, existe aqui no prédio originalmente. Então acho que daí ficou na memória e no fim acabou se concretizando assim com esse tom, né? E o mais importante foi que a gente queria... Existem pesquisas hoje que tá tudo muito bege, tá tudo muito neutro. E a gente queria trazer um pouco desse... um chance, assim, alguma coisa. Sempre algum cliente fala, eu quero um chance. Então a gente veio com ele com força total. Mas é para realmente trazer um ponto de cor, aquela coisa que acolhe, que aquece. E esse vermelho, assim, se for olhar a pedra, é natural também. Maravilhoso. E é uma cor, a gente até brinca, Reina, que é como se fosse um útero, né? Porque a gente sente aqui muito, como o pé direito é mais baixo, ele é todo, né? Todas as superfícies são vermelhas, a gente sente muito acolhido. Pessoal, vocês não vão enjoar? Eu nunca vi lugar mais confortável que o útero da mãe, né? Então acho que a gente não vai cansar tão cedo. Eu acho bem difícil. E assim, até o branco, até a cor que todo mundo tá acostumado, enjoa. Tanto é que todas as pessoas buscam reformar, então não vai fazer diferença a cor que você acaba escolhendo, desde que ela seja feita com equilíbrio, né? Pensando tudo certinho. Gente, que pedra é essa? Que joia é essa? Da onde surgiu? O que é isso? Eu gostei até que ele falou de joia, porque tem uma foto quando chegou essa chapa, que a gente teve que trazer da Bahia, não existia aqui em Londrina, a gente foi até o distribuidor, acho que uma amostra do piso, e a gente quer uma cor, uma pedra dessa cor. Ela, nossa, nunca vi, não sei o que, achou um fornecedor em Curitiba, muito bonito também, só que a Mariana achou que parecia... Carne, um pedaço de carne cru, assim, com os veios de meio gordura. branco, eu fiquei assim, na cozinha, eu não quero uma pedra de picanha, ela falou isso pra vendedora. E aí essa daqui que chama Vermelho Xangô, que veio da Bahia, que ela é bem desenhada, mas bem menos do que a outra. E aí quando a gente viu uma amostra, eles mandaram uma amostra até que grande pra gente, a gente se apaixonou, bateu o martelo e veio. E aí quando ela chegou pra nossa surpresa, você falou, joia, ela tem pequenos pontinhos verdes, outros cinzas, outros pretos, que dão essa característica. Realmente é uma rocha que tá ali há milhares de anos ou milhões de anos ali feita sob a terra. Não é um mármore, tem gente que pergunta se é mármore ou granito, é um quartzito, é uma rocha brasileira, muito dura. Então a gente pica coisa aqui, cai gordura, ela é muito mais impermeável do que um mármore. O mármore não suja, não mancha. Sujar e mancha tudo, né? Com cuidadinho, mas é uma rocha dura, né? É difícil trabalhar com ela. O acabamento, a gente fez esse acabamento slim, né? Lembrando que o apartamento é de 1957. Então esses acabamentos que lembram um pouquinho o que se fazia antigamente, né? Claro que é uma cozinha contemporânea, mas a gente buscou brincar, né? Com o orgânico que tinha ali nos anos 50, com a questão da borda mais fina, né? Não fez aquela ilha que vira, que a gente costuma fazer nos apartamentos mais novos, né? Então acho que partimos disso. Essa questão de cuidado com os detalhes é bem nessa hora que eu acho que o trabalho do arquiteto entra com força, porque tudo tem que ter uma justificativa para estar lá. Então, assim, ele acabou de justificar o porquê do acabamento. Então por que vocês não fizeram escovado? Por que vocês não fizeram reto esse acabamento? Então ele tem as justificativas, tem o porquê. Isso faz com que o projeto fique mais coeso e, assim, na casa de qualquer pessoa você pode fazer as melhores escolhas possíveis. E uma coisa bem legal é que, por mais que a gente queira ter trazido essa ideia da caixa vermelha, que tudo é muito a mesma cor, a gente se importa muito de ter de mostrar a natureza aqui, né, a pedra no seu verdadeiro ali, nas suas minúcias, nas coisas diferentes que ela tem para mostrar. Então a gente também, né, valoriza destaca essa pedra como um ponto mais importante, né, daqui. E por que essa bancada nesse formato? Que formato é esse também? Esse formato nasceu a hora que a gente foi fazer os traços aqui da disposição da cozinha mesmo, a posição do trabalhar no dia a dia, né? Sair da geladeira, lavar o alimento, preparar aqui. E a gente queria que o vermelho ficasse daqui para dentro. Então o vermelho não podia vazar para a sala.
Então a gente fez essa diagonal aqui para encaixar essas banquetas, para as banquetas não invadirem a área social. Então a gente delimitou aqui com isso, né? A banqueta não caberia, a cozinha a gente não aumentou do original do apartamento, a gente quebrou essa parede. E é para as banquetas, né? A gente gosta muito de cozinhar, receber, às vezes a gente aqui tá cozinhando, preparando alguma coisa, os amigos ficam aí na posição que você tá. As banquetas a gente não queria que invadissem ali, então a gente chanfra, né? Faz essa diagonal aqui, e as banquetas pertencem a esse universo vermelho aqui, fugindo ali da sala. É trazer solução também para as necessidades. Então, toda vez que começa um projeto, você pergunta o que a pessoa precisa, o que ela faz no dia a dia dela. Existe ali um monte de perguntas. E assim, a gente é o nosso, nós somos os nossos próprios clientes e assim, é complicado. A gente queria que, eu gosto de sentar na banqueta, eu gosto de uma coisa mais rápida e prática. Ele gosta de receber bastante. Então, a gente cozinha, tem uns amigos ali na sala que fica tudo aberto. E a gente também gosta de espalhar as coisas enquanto está cozinhando. Então, tem que ter ali um espaço que você consiga cozinhar, pegar, mexer, botar as coisas aqui embaixo. A gente tem, né, todos os nossos, as coisas mais fáceis de usar, tempero. Então, tudo foi pensado realmente para que funcionasse pra gente, né? Os arquitetos precisam pensar pros clientes de quem tá sendo feito, né? Como a gente gosta de receber, é muito triste você cozinhar de costas pro teu convidado, né? O pessoal rindo e você não sabe nem a piada, eles estão falando de você. A gente partiu do princípio que o fogão ia olhar pro social, né? Então ele tá de frente ali, se a gente quiser até ver um clipe na TV, a gente consegue, a TV gira e se direciona. E a pia aqui recebendo a luz natural aqui que vem da tarde, então ela ficou aqui. Então é muito prático pra gente, cabem duas pessoas, então alguém tá aqui lavando algum alimento, a gente consegue estar aqui, a geladeira tá ali, que fica no triângulo, que é o perfeito de trabalhar. E essa pia também a gente conseguiu fazer ela bem profunda, porque a janela é um pouco mais baixa e ela invade a parede. Então eu ganhei esses 15 da parede, consegui ainda ganhar mais uns 10, 15 centímetros, então ficou uma bancada com 90 centímetros, que é bom pra gente. Eu tirei daqui, mas no dia a dia não é essa organização não. Tem air fryer, tem torradeira, então cabe tudo com muita folga aqui. E aí a gente encaixou lixeirinha, dá pra fazer uma hortinha aqui como a gente faz. É bom mesmo, realmente, podendo a gente, né, gosta de botar uma bancada grande. Franco, você fala de geladeira, onde fica a geladeira nessa cozinha? Então, a gente tem é quase um toque na hora de projetar a cozinha, até um erro que eu cometo às vezes, eu tô desenhando cozinha para clientes, e aí, que linda cozinha, a gente faz a imagem final, cadê a geladeira? Realmente, às vezes eu esqueço de pôr, porque eu acho os eletrodomésticos, em geral, uns trambolhos. Então, se olhar minha cozinha de frente aqui, a gente conseguiu esconder o forno, a gente escondeu o micro-ondas, máquina de lavar louça e a geladeira, que estão aqui atrás. Então, a gente fez um painel que desliza, e aí os elétrons concentrados todos aqui, realmente, para a cozinha ter esse visual mais clean. Vamos ver aonde que tá tudo isso. E aqui nessa outra porta estão os outros elétrons, né? Então micro-ondas, a máquina de lavar louça, e esses nichos a gente acaba usando como dispensa aqui, como complemento dos outros armários. Ô Mari, eu vi aqui que alguns metais, tudo na cor de alumínio. Por quê? Como foi essa escolha? Tudo partiu, né, da torneira ali, né? Porque a gente já sabia que se a gente fosse escolher alguma coisa com pintada, ela poderia descascar ou qualquer coisa desse tipo. E também a gente já teve tanta dor de cabeça para tentar bater os outros sons que nem pensamos em buscar alguma coisa de outra cor. Mas elas são interessantes porque traz ali um ponto de luz, de brilho, ele dá um contraste muito interessante com a pedra. A gente poderia também escolher tudo preto, por exemplo. Então tem bastante, né? Tem o fogão preto, a banqueta podia ser preta, mas ele ia trazer o projeto ali um pouco mais fechado, um pouco mais triste. Então a gente trouxe esses pontos ali de iluminação, e daí é interessante porque o nosso, esse daqui com os temperos, ele também ele traz esse prateado, essa luz ali, e tudo vai se encaixando. Então toda vez que a gente precisa de mais alguma coisa, vai pro prata ou pro vermelho também. Quero agradecer muito ao Franco e a Mari aí pela abertura dessa casa linda, maravilhosa. E o legal é isso. O legal é mostrar para vocês que com o equilíbrio consegue fazer bons projetos, bons ambientes também. E você de casa, às vezes com pequenas soluções aqui, foi legal esse equilíbrio de não gastar tanto, não precisou mudar nada do piso, manteve o original e usou um pouco mais na cozinha. Então isso é válido para vocês aí como inspiração, com uma boa dosagem e sempre assim, buscando o auxílio de um profissional, que ele é válido como uma receita, daí nós seguimos para ter o melhor resultado do projeto. E é isso. Tem mais, pessoal do Ver Mais. Tchau, muito obrigado, Reina.
Mara, tudo bem? Eu acho que o Arthur ficou com medo de comer as flores comestíveis, mas eu, Natália Canezin, confeiteira, estou aqui e vou mostrar tudo para vocês. Laís? Oi, tudo bom? Eu sou a Natália Canezin. Prazer, a gente só conversa pelo WhatsApp, né? Eu sou sua cliente das flores. A gente só faz conversa pelo WhatsApp, pedido, sou o kit maker de sempre. É lindo, maravilhoso, sempre impecável. Gente, essa aqui é a Laís, ela é a produtora das flores comestíveis. E conta pra gente, Laís, todas as flores podem ser consumidas? Não. Existem uma diversidade de plantas que são consumíveis, que são as flores comestíveis. Elas são classificadas como plantas alimentícias não convencionais. Tem gente que prefere chamar de plantas alimentícias, eu prefiro plantas comestíveis, né? As flores comestíveis. Existem mais ou menos umas 80 mil espécies que são comestíveis. Dentro da nossa flora, a gente tem muita variedade. Então, dentro das punks, a gente tem uma diversidade muito grande que a gente não explora. Então, eu comecei a trabalhar com esse lado de punk e no meu mestrado eu vim pro lado das flores comestíveis. E, Laís, me conta uma coisa. Eu sei que existem as flores que elas podem ser comestíveis e não são comestíveis também, né? Então, como que a gente diferencia como que a gente sabe se elas são comestíveis ou não? Infelizmente, só tem um jeito, estudando muito. Então, por exemplo, eu sou uma ratinha de pesquisa. Então, toda vez que eu vejo um prato, principalmente com referências internacionais, eu gosto de ir atrás para entender o porquê que aquela flor é comestível, qual que é o composto dela que permite ela ser comestível ou não. E a gente também tem as flores tóxicas, né? Que tem, por exemplo, uma hortênsia, a gente não pode consumir, porque ela vai trazer uma irritação, tanto na mucosa bucal, quanto no estômago muito grande. A azaleia, a astromélia também. Então, são espécies que a gente diz que não pode pôr em contato com nada de alimento. Então, se você vê, não consuma nada que ela entrou em contato. Laís, e nesse jardim lindo aqui, todas as flores são comestíveis? Bom, aqui na Floração Rosseto, onde a gente tem sim, sempre kits à pronta entrega, a gente deixou essa frente da loja com vamos dizer que um catálogo vivo. Então aqui a gente trabalha tudo que está plantado no jardim é comestível. Então aqui a gente vai ter as margaridas, tanto a margaridinha pequenininha quanto a margarida maior, que ela é tradicional. A gente tem a margarida amarela também, que ela... Eu já achei lindo esse aqui, já tô pensando num doce pra colocar esse aqui. Ela tá muito lindinha. Lindo, o pessoal gosta bastante. O seu normalmente vai com as pentas, os seus doces. Então a gente tem essas daqui, a gente tem essa variação do vermelho, rosa e o branco. Tem um que é um rosinha bem clarinho, quase que um lilás, que tá bem diferente também. Aqui a gente também vai ter as cravinas, boca de leão. Tem alguma coisa de crisântemo também, dálias. A gente tem as mini rosas, jasmim, tagetes, rosas. Então a rosa mesmo pode comer. Eu adorei essa margarida aqui, ela tá linda, linda, linda. Mas tira essa dúvida da rosa pra gente. A rosa, ela vai ser comestível, porém tem a forma de produção correta para alimentação. Então, por exemplo, a rosa é muito utilizada na culinária árabe. Então o pessoal usa muito a água de rosas, chá de rosas, principalmente rosa branca, é mais tradicional na culinária árabe. Só que todas as variedades são comestíveis, as orquídeas também. Só que a forma de produção da flor de corte para flor comestível, ela é diferente. Então, na flor comestível, a gente não usa nada de defensivo químico ou fertilizante, a gente usa só o mineral no solo, quando precisa, mas o ideal sempre é a produção orgânica, né? Sempre que possível. Então não é sempre que uma floricultura vai ter flor comestível. Ele pode até ter algumas mudas, algumas coisas. Essa é a minha dúvida. Se eu não posso chegar numa floricultura e falar, eu quero rosas e eu comer aquelas rosas, eu produzir... Não posso. Não pode. Por que que não pode? A flor, principalmente de corte, por exemplo, você chega numa floricultura tradicional. Você fala assim, eu quero uma dúzia de rosas. Só que essa finalidade de corte, essa flor que vem em haste geralmente, ou até mesmo os vasinhos, elas produzem muito
eles fazem a produção com muito produto químico para ela que fique perfeita. Então você vai ver que ela não vai ter defeito, ela não vai, às vezes ela não tem nem cheiro direito, porque a aplicação é diária para que ela fique perfeita, sem nenhum defeitinho ali. E isso acaba prejudicando o nosso organismo, que não é feito para consumir esses agroquímicos. Mas você pode, por exemplo, nossa, eu ganhei uma calanchoe, por exemplo. Eu vou usar essa flor? Pode usar daqui 3 floradas, desde que você cuide. Você chegou em casa, guarda ela, aproveita a florada, continua cuidando, continua adubando com bocache, continua cuidando de forma com as receitinhas de vó para controlar as pragas, mas daqui umas 3 floradas você pode utilizar ela na sua alimentação também. Então é possível ter em casa uns jardins de flores comestíveis? Pode sim, inclusive aqui a gente faz uma consultoria caso queiram ter. Só que eu já adianto que não é fácil, não é, porque a gente sabe que é difícil trabalhar sem passar um produto químico. Então, eu falo que a gente faz milagre, porque como a gente tem trabalho com uma variedade grande, é meio que um sistema de agrofloresta. Então, vai que uma vai defendendo a outra e auxiliando na manutenção. Se você tiver uma só espécie, às vezes você não vai conseguir ter um efeito muito grande. Mas dá sim, é possível. A gente ajuda aqui na Flora. E Laís, me conta, eu uso essas flores lindas nos meus doces, eu acho que dá um toque, uma leveza, uma delicadeza, fica um charme. Todo mundo pergunta, encanta muito as minhas clientes, olha que elas veem as flores nos doces. Mas e o que mais que a gente pode usar essas flores comestíveis? Bom, na verdade, eu costumo brincar com os meus clientes que as flores comestíveis é tipo o carro do ovo. Use a sua criatividade. Você pode fazer doces, pode usar em bolos, pode fazer drink. Você pode, por exemplo, vou receber uns amigos em casa, quero fazer um negocinho diferente, faz aquele risoto, faz uma entradinha com uns frios, uma tabuinha de queijos, você coloca as flores ali, elas vão trazer, além da beleza, vão trazer um sabor e uma tonalidade diferente, além de compostos nutricionais maravilhosos para o nosso organismo, que a gente não tem naturalmente em alguns vegetais, né, que a gente vai enriquecer ainda mais, porque eu não sei, pelo menos eu quando era criança, minha mãe sempre falava que a gente tinha que ter pelo menos 4 cores no prato. Então, com as flores, a gente tem 4 cores, ó, rapidinho. É verdade, além de linda, é gostoso e é saudável. Exatamente. E eu posso fazer uma salada, um mix de folhas e flores juntos, é gostoso? Então, fica bem legal. E principalmente, é o jeito mais fácil de introduzir as flores na alimentação para um primeiro contato, o uso delas em saladas. Porque assim você olha e fala assim, eu vou colocar um alface, mas eu quero trazer um pouquinho de cor. A maior parte das flores, ela tem um sabor um pouco mais neutro. Então, não vai ser uma coisa agressiva no paladar. Vai ser uma coisa assim, você vai continuar achando que você está continuando comendo alface. É só o alface ali, não vai ter um boom, uma explosão de sabor diferente, né? Ó, Natália, esse aqui é o Kit Baby que você costuma usar nos seus doces finos e espero que sejam maravilhosos novamente. Muito obrigada, Laís. Foi um prazer passar essa tarde aqui com você e aprender muito com você. E vocês, gostaram também? Eu já garanti a minha caixinha aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo.
De volta com o nosso Ver Mais especial de Natal com um cenário diferente. Tá gostando? Feliz Natal pra você. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Você que acompanhou a gente o ano inteiro e vai continuar acompanhando em 2026, hein? Que gostoso ter você aqui nessa data tão especial. Bora continuar? Porque agora tá chegando o nosso Área Comum. A Alessandra Ruiz está trazendo um assunto super importante para todo mundo que mora em condomínio ou trabalha em condomínio vertical. Eu estou falando do cuidado e a manutenção técnica dos elevadores. Área Comum na área para você. Área Comum. Oferecimento. Transverte, a solução em transporte vertical. Design, receita garantida para o condomínio. Olá pessoal do Ver Mais, tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe uma informação muito importante. Você sabia que só no ano de 2024 foram mais de 58 acidentes com elevadores? E a nossa cidade é uma das mais verticalizadas do mundo. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre elevadores? Vem comigo! Oi, tudo bem? Você que é o Luiz? Prazer. Oi, Luiz, você é engenheiro? Mecânico. Mecânico. Luiz, eu gostaria de conhecer um pouquinho da Casa de Máquina e também, sabe uma dúvida muito frequente que eu recebo? Em quanto tempo é feita a manutenção nos elevadores? São mensais. Mensais? Uma vez no mês são ocorridas manutenções. Obrigatório. Obrigatório. Você me mostra a sala de máquinas? Vamos lá. Vamos. Luiz, então essa é a famosa Casa de Máquinas, Luiz? Isso mesmo. Aqui a gente tem a máquina, o nosso quadro de comando e o freio de segurança. Isso aqui que é o freio, como que ele funciona? O freio funciona como? Ele atua a 60 metros por segundo. Ele deu uma variada na velocidade nominal dele, ele vai entrar por questões de segurança para não ter perigo de dar uma queda livre, acontecer danos maiores. Luiz, então esse daqui é o famoso anjinho da guarda? Isso, esse daqui ele tem que ter manutenções frequentes, ser testados, porque conforme o uso, o tempo, ele vai descalibrando. Muitas das vezes o pessoal entra no elevador, bagunça, pula, acaba atuando ele. Então, pessoal, pega essa dica, atenção papais, crianças e adolescentes, não fiquem pulando dentro dos elevadores, hein? Pessoal, olha isso aqui que interessante. Isso daqui, Luiz, isso aqui, como que eu posso falar? Isso aqui seria o cérebro do elevador? Seria. Aqui são todas as funções principais do elevador, tanto segurança, parada, está tudo aqui. O comando, acho que quantos assim componentes mais ou menos tem um elevador? Mais ou menos uns 6.000 componentes. 6.000 componentes. Seguranças. Então, pessoal, olha aqui, como eu sempre falo, conhecimento é poder, mais de 6.000 componentes, o cérebro do nosso elevador. Ai, meu Deus, parou o elevador. O que eu faço agora? Luiz, vem me socorrer. Luiz, tá aí? Ai, graças a Deus, Luiz. Luiz, aqui, parou o elevador, tá? Paramos. O que a pessoa que está presa aqui dentro tem que fazer, deve fazer, Luiz? Ligar no 0800. Ligar no 0800. Interfonar na portaria. Interfonar para o porteiro. Identificar. Manter a calma em primeiro lugar. Manter a calma sempre. E se acalmar, porque o elevador parado, ele não vai para canto nenhum. Ele não vai descer, ele não vai cair. Ele não vai representa manter risco. no andar parado. Tá. E tem risco. alguma outra coisa? A pessoa começa a ter fobia, fica com falta de ar. O que ela tem que fazer? A gente orienta sempre a pessoa a abaixar assim. Sim. Vai lá no joelhito, aí, assim. Fica nessa posição. Fique tranquilo, não vai ter perigo, o elevador não vai cair. Aí é só sentar e esperar que o socorro está a caminho. Por norma de segurança, o tapa-vista, muitos equipamentos não têm para proteção do passageiro. Na hora de deslocar um passageiro para retirada, acaba ficando mais seguro. Luiz, muito obrigada pelo seu tempo, por todas as explicações, tá? Foi excelente, eu acho que o pessoal de casa gostou muito. Transverte, muito obrigada, né, pela visita do técnico. Obrigada, Sr. Carlos, pessoal de casa, espero que você tenha gostado. Tchau, bom trabalho, Luiz!
Oi, Sara. Oi, pessoal do Vê Mais. Conta aqui pra mim. Você aí de casa sente dificuldade de desacelerar, de descansar? Você precisa estar num lugar calmo como esse para conseguir fazer sua mente parar? Ou você consegue descansar mesmo no meio do barulho? Bem, para a maioria das pessoas, desacelerar e parar no meio do barulho é um pouco complicado. Mas hoje eu quero ensinar para você uma prática que você pode fazer mesmo no seu dia a dia. Você não precisa parar, não é uma atividade a mais, mas é uma atividade que vai trazer o benefício do descanso, sem que você precise alterar a sua agenda. Um momento interessante onde você pode usar esta prática é durante a sua caminhada ou a sua corrida. Comece observando o ambiente onde você está, ouvindo os diferentes barulhos, os mais próximos, os mais distantes. Aproveite o movimento, sinta o seu corpo se alongando. Em qual região do corpo o alongamento fica mais evidente? Marque agora o início da caminhada com uma respiração consciente. Sinta o movimento do seu tornozelo, o peso do seu corpo. Volte sua atenção agora para suas pernas. O impacto do seu peso na perna direita é igual à da esquerda? Migre sua atenção para o movimento dos braços. Quando você movimenta os braços, o que ele causa no equilíbrio do seu corpo? Ajuda? Atrapalha? Para encerrar, feche os seus olhos. Finalize com uma respiração profunda e, sem pressa, deixe a luz entrar nas suas pálpebras. Abra o olho devagar, volte a ouvir os barulhos e se conectar com o ambiente onde você está. Bem, você pode usar qualquer situação do seu dia para praticar, como lavando uma louça. Sinta a água caindo na sua mão, observe o movimento da bucha. Aproveite também o momento que você estiver com seu pet. Sinta o pelo dele. Feche seus olhos para explorar essa experiência um pouquinho mais. Você pode aproveitar também durante a sua prática a voltar a sua atenção para os seus pensamentos. Tentar identificar para onde está indo o teu pensamento. E também se tem alguma emoção presente. Se for preciso, feche os seus olhos ou coloque a mão no tórax para tentar captar melhor a informação. Um dos grandes objetivos dessa prática é trazer a mente para o momento presente. E por que trazer para o momento presente? Um estudo feito por psicólogos da Universidade de Harvard revelou que metade da população passa grande parte do seu tempo com a mente em outro lugar e não na atividade que ela está executando. Além de provocar o aumento da depressão, do estresse, da ansiedade, o estudo mostrou também que pessoas que divagam, ou seja, estão com a mente dispersa, se tornam pessoas mais tristes. Bom, então eu deixo aqui o convite para que você comece a ensinar a sua mente a funcionar de um jeito diferente. Ah, e tem um detalhe, a atenção plena, ela é dose dependente. Quanto mais você praticar, mais você vai sentir os benefícios. Chega essa época de fim de ano e a gente se sente mais cobrado do que a gente já se sentiu o ano inteiro. Por quê? Sabe aquelas metas que a gente traça sempre para o ano seguinte? Quando chega em dezembro, principalmente essa época entre Natal e Ano Novo, a gente vai ver. E aí, será que eu cumpri? Quando você se depara com metas não cumpridas e outras metas que surgiram. A gente continua com a nossa terceira e última parte com a conversa com os psicólogos Mariana e Natan sobre deprê de fim de ano. Bora continuar falando sobre isso? Gente, quando a gente fala de metas não cumpridas, ou seja, é mais uma cobrança que a gente se coloca e é sempre nessa reta final que vem. Pois é. É, nessa reta final, isso lembra de uma coisa que nós falamos há pouco tempo com o pessoal de casa, sobre as metas do ano, como esse final de ciclo faz com que a gente queira fazer metas para o ano seguinte, mas tão importante quanto isso é olhar um pouco para esse ano, pensar que o próximo ano, ele precisa ser um ano de continuidade. A gente tem na cabeça aqui, janeiro, recomeço, e
continuidade daquilo que nós já temos construído. Muitas vezes não é um fim, é uma continuidade. Como é bom poder ser contínuo com as coisas. Nós temos o hábito de querer fechar, iniciar coisas, mas a vida ela tem uma continuidade para algo. Isso nos traz um abraço muitas vezes, de pensar que são movimentos contínuos. Aí eu gosto de pensar dessas metas. É importante que a gente separe muito bem o que são os nossos desejos, desejos para a vida. Vamos hipotetizar. Você me falou no programa passado que você queria ir para a Aurora Boreal. Eu quero ver a Aurora Boreal. Pode ser na Sibéria, Groenlândia, Finlândia, mas eu quero ver a Aurora Boreal. É um desejo ou é uma meta? Por enquanto tá só no desejo. É um desejo. Então, por vezes, o nosso desejo ele atravessa coisas que vão acontecer um dia. Vai ser difícil, precisamos abdicar de algumas coisas, mas não precisa de uma cobrança excessiva sobre esse desejo. É importante a gente ter uma atenção para a realidade. Agora, as metas são metas pequeno, médio, curto prazo, que a gente consiga sustentar. E é sempre importante entender, eu consigo lidar com isso dentro da minha realidade financeira, relacional, interpessoal, ou isso se distancia? Porque senão também estou colocando uma meta impossível e com certeza eu vou sofrer com aquilo, e é um movimento até um pouco sádico, de sofrimento, de dor, de desejo que não faz muito sentido para aquela pessoa. É se comparar com a régua do outro. E essa régua tá desmedida, muitas vezes. Por exemplo, eu quero um Porsche, porque o influenciador X tem. Eu não quero, tá, gente? Eu tô dando um exemplo aqui. Eu não quero. Não faz parte da minha realidade. Eu não vou comprar um Porsche. Não tenho condições de comprar um Porsche. Então tá muito além da minha realidade. Ou seja, eu vou ficar me frustrando a vida inteira porque eu não vou ter um Porsche. Ai, gente, eu tô tão feliz com o meu carrinho velhinho. Olha só, a Sara fala uma coisa muito interessante há pouco, sobre muitas vezes a nossa sociedade estar adoecida por esses fenômenos coletivos. Essa é uma grande questão que nos atravessa. Olhar na rede social, ver essa fantasia da conquista de uma coisa muito rápida e que nos distancia dessa realidade. Talvez esse desejo nem seja nosso. A gente só quer se comparar e se colocar para o outro para conseguir esse vislumbre que a gente imagina que é parecido com a pessoa lá do Instagram, ou o blogueiro. A gente nem sabe o que o blogueiro está sentindo por trás daquilo. Será que aquilo é tão fácil quanto parece? Então eu realmente quero ou eu só quero mostrar? Ou eu concluir de que é necessário porque todo mundo tem. Todo mundo diz que tem, porque tem muito blogueiro aí que loca carrão e paga de bonito, porque não é dele. Só que fala assim, olha, conquiste, compre meu curso, que eu conquistei tudo isso. E a pessoa é uma quebrada, porque eu conheço um monte de gente que fala, vende e não tem nada, é uma fraude. Desculpa, gente, mas é verdade. Mas isso é reconfortante pra gente poder ver mais, né? O nome do programa. Vamos ver mais essa situação. Tô adorando esse negócio. Essa situação de ver mais a realidade. Nem tudo está nisso que a gente observa. E é tudo aquilo que é muito fácil acesso, as redes sociais, a vida do outro, fica com uma pulguinha atrás da orelha. É vendido como muito simples, muito rápido. Um alcance muito rápido. Aí, tantos dias. Exatamente. E aí, isso que nos fala sobre as metas? Pois é. Olhar para as metas desse ano e pensar, aquelas que a gente não alcançou, e olhar para elas e pensar o que dentro disso foi alcançável e aí, o que dentro disso também eu coloquei como uma meta ou um desejo inalcançável. Para que a gente não entre nesse movimento de frustração, de que eu não consigo nada, de que eu não saio do lugar. Mas vamos lá, vamos olhar para isso com um pouco mais de cuidado a si mesmo. E o desejo, retomando, é muito importante. A gente precisa desejar coisas e até para a vida. Nós precisamos desejar coisas para a vida fazer sentido. Se isso se perde, é complicado até para nós, né? Uma vida sem sentido não faz sentido. A gente precisa de sentido para as coisas. Peraí, volta e repete essa frase para mim. Uma vida sem sentido não faz sentido. E quando a gente não tem sentido para as coisas, nós tendemos a voltar ao estado lá que a gente estava falando no início, estados depressivos. Gente, eu arrepiei aqui. Então, nós precisamos entender, olha, nós estamos construindo aqui hoje uma ideia em comum, né? Que é sentir, se sensibilizar, desejar, ter metas, sustentar, ver mais as coisas. Mas não ter sentido para tudo isso nos deixa em um estado de declínio, depressivo,
que é muito complicado. Então nós precisamos desejar para sobreviver. É sobreviver. É sobreviver. Se não fica uma apatia perante a vida, que graça tem a vida, né? Pra que eu vou viver se eu não tenho objetivo nenhum, se eu não tenho sonho nenhum? A gente tem que sonhar. E lembrar que às vezes a vida vai mudar de rota. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Muitas vezes vai mudar para melhor, outras vezes nós teremos momentos difíceis dentro dessa mudança. Mas que isso não gere uma cobrança fixa de que aquilo que eu estabeleci no começo do ano, eu preciso novamente fazer agora. E para tornar isso um pouco mais tátil, né, para o pessoal que está em casa, como eu posso fazer isso agora então? Pega aquilo que você estabeleceu para o seu ano, coloca ali no papel realmente, faz um comparativo daquilo que você alcançou. Escreve mesmo. Isso é importante para que a gente consiga elucidar mais as coisas, ter mais clareza. E olhar também para isso do próximo ano e conseguir estabelecer no papel realmente o que é possível dentro disso. Dentro disso que não é porque eu não alcancei uma coisa nesse ano que passou, que quer dizer que eu não vou conseguir no ano que vem. Eu só preciso tornar isso palpável, tangível. O que eu preciso fazer para chegar lá? Quais são os passos? Igual os passos para você chegar na aurora boreal. Qual que é o caminho? Juntar dinheiro, começando. Todo mês preciso fazer uma poupança. Poupança, né, gente? Poupança na minha época. Vai guardar. Senão não vou conseguir, só vai ficar no sonho, não vai ser uma meta. Porque o dinheiro, ele é uma moeda de troca. E a gente precisa ser muito realista com isso. É muito importante se basear na realidade que cada um opera, funciona, não destoando. Desejar é diferente de fantasiar. Né? Desejar são coisas, eu desejo comprar um apartamento, um carro, mas eu tenho uma realidade financeira para isso, preciso ser coeso. Agora, fantasiar é se enfiar em dívida, sair de tudo isso, e aí com certeza abraçar um cacto para a vida toda. Então a gente também tem que ter essa certeza, essa coerência com a nossa realidade financeira e organizacional. E para que a gente possa alcançar algumas coisas, nós precisamos ter a consciência de que a gente vai ter que abrir mão de algumas outras. Isso ao longo da nossa vida toda. Por exemplo... Se eu digo sim para uma coisa, eu tenho que falar não para outra. Exato. Ótimo. Exatamente. Um exemplo muito claro. A meta que sempre vem todos os anos. Vou fazer uma atividade física. Se eu vou ter que dormir menos. Eu falo sim para atividade física, sim para saúde, não pro meu soninho. Tem que abrir mão de alguma coisa. É isso? Sim, a gente precisa abrir mão de algo dentro de todas as escolhas. Escolher é isso. Quando a gente escolhe, a gente abre mão daquela outra possibilidade que poderia ter sido. Isso entra muito nas metas. O que também é possível abrir mão dentro da minha realidade. O que eu quero abrir mão? Sabe uma coisa que eu achei legal? Você falou de escrever, né? E eu fiquei pensando aqui, porque a gente estava falando de sonhos e de metas que não são nossos e a gente acredita que são dos outros, porque a gente se compara com as redes sociais. Isso é normal. A gente se compara mesmo. Mas a gente tem que parar para pensar o que é meu valor, o que realmente é inegociável para mim, o que realmente eu quero. Eu quero trocar de carro? Não, eu não quero trocar de carro. Para mim isso não é importante. Mas, você é uma apresentadora, você está com seu carro desde 2013, tem que trocar. Mas para mim não importa. Eu não vou trocar. Eu prefiro guardar esse dinheirinho para juntar para daqui a uns 2 anos, talvez, ir lá ver a aurora boreal. Pronto. Excelente. Isso é real. É real? Isso é real. Palpável. Isso, exato. Talvez para os outros não seja, mas para mim é. E você vai vendo, não deixe se levar pelo que as redes sociais, pelo que os outros falam, influenciadores, apresentadores de TV, todo mundo. Você tem que ver o que é importante e real para você. O que te move, o que te faz feliz. E não é só o ter. Não é só o ter. E eu queria trazer um pensamento, Sara, pra gente sempre estar atento conosco, com os outros e com tudo aquilo que nos atravessa desse tema hoje, um estado depressivo. Quando eu falo de sentido, das coisas fazerem sentido, da gente ter uma órbita, é muito comum ouvir e perceber uma fala assim, muito importante.
eu tô fazendo isso, mas não faz sentido. Eu tô trabalhando, mas eu não sei porquê. Quando as coisas se desmotivam, quando as coisas saem desse escopo, muita atenção. Isso é grave, isso é sério. Então tem essa autoobservação consigo, mas também com os outros, com o colega do trabalho, a esses aspectos familiares e principalmente no final de ano. Nada vai mudar tão fortemente com esse cenário virada, de final de ano. Exatamente. No dia 1 não vai, nossa, mudou tudo. Não, exato. Não. Isso é uma fantasia. É uma continuação. A gente sempre tem uma continuação. Meu pai sempre falou isso. Dia 1º vai ser igual ao dia 31, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você volta pro trabalho, você eu não volta pra sua gostava, eu ficava brava com meu pai. Ai, que meu pai é frio, que não tem a mágica. Lógico que não, mudou de ano. Hoje eu falo, meu pai estava certo, está certo, está né? certo. Então é sempre bom a gente pensar o que faz sentido, entender essas metas reais e os desejos como sentido para a nossa vida, para a gente se reorganizar. Isso sustenta, isso atravessa a nossa vida, a nossa privacidade. A gente precisa ver mais. Gente, obrigada. Lembrando, muito né, obrigado. pra gente finalizar aqui, que é caminhando que a gente faz o nosso caminho. Exato. É isso, é dia após dia, é se escutando, tendo uma autopercepção, olhando que o nosso corpo ele nos dá sinais, é uma forma de comunicação. E assim, ser gentil com a gente, né? Exato. Sempre. Se a gente não for gentil com a gente não vai conseguir ser gentil com ninguém. Obrigada, tá? Obrigada. Foi um prazer recebê-los. Obrigada. Muito bom estar com vocês. Que Natal. Feliz Natal. Sempre. E que assunto necessário. Natal real. Natal real. Pra gente ver mais. Sempre. O Ver Mais vai ficando por aqui, especial de Natal nesse dia 25. Mas amanhã tem muito mais. A partir das 2 horas da tarde, aqui na tela da Rede Record. Perde não, até lá, tchau!